eu sou a professora Maria Luísa, vou trabalhar com vocês a disciplina História, Legislação e Política de Educação de Jovens e Adultos. Essa disciplina foi dividida em 4 unidades que nós vamos conhecer agora. E a primeira delas é a unidade que trata de origens e evolução histórica da EJA no Brasil. Só que nós vamos pegar da colônia, quando começa de fato a educação no Brasil, a educação formal, ao Império. Então vamos lá. Nós percebemos, ao estudar a educação brasileira, que ela sempre teve um caráter elitista e excludente. Por que que a gente diz isso? Olha, se você analisar, desde a época dos jesuítas, passando pelas reformas pombalinas, a fase joanina, nós vamos perceber que há um tipo de educação para uma camada da população e outro tipo de educação para as demais camadas da população. E claro que neste contexto, a educação mais organizada, mais aprofundada, mais cuidada até eu diria, é justamente a educação voltada para as elites que estão, coincidentemente, no poder. Se você olhar como que era a educação dos índios antes da chegada dos jesuítas, ou até antes da gente ser descoberto pelos portugueses, a gente percebe que era uma educação muito prática. As crianças aprendiam com os adultos, acompanhando, observando, e não havia uma rígida divisão de trabalho na comunidade, na tribo, naquela reunião indígena. Então, veja, a criança, quando muito pequena, acompanhava a mãe e ia aprendendo da observação. Era essa a educação, uma educação informal, prática, com base na observação. Só que com a chegada dos primeiros jesuítas, lá com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, as coisas vão mudando de figura na colônia. Por quê? Porque nós vamos passar de uma educação que era informal, assistemática e prática, para uma educação formal, organizada e inclusive com um espaço próprio para ser desenvolvida. Então, os jesuítas trazem a experiência da Europa, de Portugal. Veja a diferença de contexto da metrópole para nós, colônia, completamente diferente. O quê? Costumes, cultura, gostos, valores, normas, enfim, tudo. E os jesuítas trazem um manual didático que era usado na Europa, em Portugal e em todas as colônias portuguesas. Então, este documento é o Ratio Studiorum, que trazia assim como é que deveria ser a educação, a organização, o conteúdo, a avaliação, enfim, tudo. Ele era muito rigoroso, esse método, não é método, desculpe, esse manual didático. E aí, claro que ele trazia junto com ele um método. Então, este modelo aqui no Brasil precisou ser adequado justamente pelas especificidades nossas. E claro que este modelo era um modelo europeu e para as elites portuguesas, né? E no caso aqui do Brasil, se você for analisar, nós vamos perceber que não havia uma preocupação específica com a educação de jovens e adultos. Havia uma educação mais voltada para as crianças, porque pela leitura dos jesuítas, as crianças indígenas ainda não estavam contaminadas com todos os valores da sua cultura. Então seria mais fácil começar a educação com as crianças. Pois bem, aí nós vamos ter a fase imperial, passa todo o período colonial, as reformas pombalinas, nós vamos ter, então, a primeira Constituição Imperial, justamente pela independência do Brasil em relação à metrópole. E nós vamos perceber que a educação não avançou muito, não. Continua sendo excludente, continua sendo elitista, ou seja, uma educação mais aprimorada para as camadas mais ricas da população, enquanto os mais pobres não tinham acesso a nada. E veja, os jovens e adultos analfabetos não tinham direito a voto. E eu diria até que não tinha direito nem a voz, porque não somava, não pesava nesse jogo de forças de equilíbrio entre as camadas que ocupavam o poder. E quando sai a primeira Constituição Imperial, vai se discutir a questão do cidadão. Mas a gente tem que pensar
que esta Constituição tratava o cidadão a partir da sua renda e não de seus direitos enquanto ser humano. E isto, claro, vai repercutir na forma como a educação foi organizada durante o Império. E nós vamos perceber também que a educação das camadas mais pobres, e aí vamos pensar nos escravos, vamos pensar nos índios, enfim, em todo esse segmento que formavam as camadas populares durante o Império, nós vamos perceber que essa educação não conta com recursos, não conta com professores preparados, mostrando o descaso das autoridades com a educação popular. E também nós vamos perceber nessa época a implantação do método lancasteriano, que é importado da Inglaterra, e eu faço questão de frisar isso para ver como a educação sempre foi fazendo uma adaptação de modelos europeus aqui, que era um método de monitoria, mais ou menos, um professor que dividia a sala, esses grupos na sala eram atribuídos aos alunos mais avançados e assim que se aprendia. Você imagina, se o professor já não era preparado, ainda vai trabalhar com monitores. É claro que este método não deu muito certo por aqui. Durante o Segundo Império, quando Dom Pedro II assume, nós vamos ver então que este quadro também não muda, mas data desta época a criação das escolas noturnas. E claro que isso também foi devido à luta de juristas, de políticos que tinham uma visão mais avançada, acreditando que a educação era um fator, um elemento importante para o desenvolvimento do Império. E aí é claro que também a discussão que se fazia sobre a educação dos mais pobres, jovens e adultos, era de um ponto de vista distorcido, e eu digo até da discriminação e da exclusão, porque se partia do princípio que as crianças e os jovens pobres, abandonados, criavam um problema social, ou seja, era uma ameaça para os outros cidadãos. Então, a educação passa a ter um valor social no sentido de que ela poderia adequar as pessoas às normas da sociedade. E aí nós vamos ver que continua mesmo o descaso, tanto com a educação dos mais pobres, como o tipo de vida, as condições de vida. Pois bem, havia também um preconceito nessa época em relação ao trabalho manual, porque o trabalho manual era próprio de quem era pobre, de quem não tinha renda. Então ele era muito desvalorizado e a educação se volta para a formação da elite, que vai buscar uma educação propedêutica. O que é a educação propedêutica? De cultura geral, mas que não tem como objetivo uma aplicação prática. Agora, as pessoas que se encontravam no trabalho manual precisavam de uma educação que melhorasse a sua prática, o seu trabalho. Portanto, nós não vamos ter uma educação voltada para essa preparação profissional. E o regime escravista foi aceito assim como uma forma muito natural, porque sem a mão de obra escrava, a colônia não ia se sustentar nunca. E a base de toda a economia nossa era a lavoura cafeeira, que sustentava a nossa economia. A gente sabe que durante o período imperial, colonial, imperial também, a educação das elites já estava garantida. Por quê? Porque tinha dinheiro para garantir o seu estudo em escolas mais aprimoradas, com professores melhores preparados. E a formação não era crítica, como eu falei, ela era propedêutica, ou seja, reproduzia o conteúdo e mantinha todo o status quo, ou seja, aquela divisão social, aquela exclusão e a discriminação dos mais pobres. E é claro que dessa forma a educação de jovens e adultos ficou abandonada e sem a menor perspectiva de avanço, porque não se constituía em uma preocupação. Bem, era este o nosso assunto da primeira unidade que nós encerramos aqui, e que tratou da educação de jovens e adultos da colônia até o Império. Muito obrigada.